pessoal, sou o professor Osmar Leal e vamos prosseguir com o nosso curso de instalações elétricas e vamos falar na nossa segunda aula. Nesta aula nós vamos tratar do levantamento de carga de tomada, ponto de tomadas de uso geral, potência mínima de ponto de tomada de uso geral, cálculo da quantidade mínima de pontos de tomada de uso geral, prevendo as cargas dos pontos de tomada de uso geral e específico, levantamento da potência total, demanda e fator de demanda, potência da instalação e cálculo de corrente de um circuito de distribuição. Vamos então para o nosso primeiro slide da aula de Vamos então para o nosso primeiro slide desta aula. Recomendações da NBR 5410 para o levantamento de carga de tomada. Como nós vimos na aula anterior, nós tínhamos as recomendações da NBR 5410 para o levantamento de iluminação. Nesta aula agora, nós vamos ver a recomendação da NBR 5410 para o levantamento de tomadas. Para iluminação, nós usamos a área. Para tomadas, nós vamos usar o perímetro dos cômodos. Mas, para cômodos e dependência com área igual ou inferior a 6 metros quadrados, no mínimo uma tomada. Salas, dormitório, independente da área, e cômodos ou dependências com mais de 6 metros quadrados, deve-se então seguir o seguinte, que é o que estabelece a norma. No mínimo, um ponto de tomada para cada 5 metros ou fração de perímetro. Quando a gente estava fazendo isso para a iluminação, a gente usava a área. Aqui, para fazer a previsão de tomadas, usamos então o perímetro. Espaçadas tão uniformemente quanto possível. Nas varandas, pelo menos um ponto de tomada. Nesse slide, podemos perceber que, para fazer o levantamento de tomada de cozinha, copa-cozinha, área de serviço, lavanderia e locais semelhantes, a recomendação da NBR 5410 é diferente, pois será um ponto de tomada para cada 3,5 metros ou fração de perímetro, independente da área. Acima da bancada da pia, deve ser prevista, no mínimo, 2 tomadas de corrente ou no mesmo ponto ou pontos separados. Então, nesse caso, você vai colocar 2 tomadas na pia ou no mesmo ponto ou em pontos separados. Para banheiros, no mínimo ponto de tomada junto ao lavatório com uma distância mínima de 60 centímetros do limite do box. Nota: em diversas aplicações é recomendável prever uma quantidade de pontos de tomada maior que no mínimo calculado, evitando-se, assim, o emprego de extensões benjamins, os famosos T's, que além de desperdiçar energia, podem comprometer a segurança da instalação. No nosso próximo slide, podemos ver o que são tomadas para uso geral. Não se destina a ligação de equipamentos específicos neles. São sempre ligados a aparelhos móveis ou aparelhos portáteis, por exemplo, enceradeira, aspirador, secador, furadeira. Vamos então para o nosso próximo slide. Condições para estabelecer a potência mínima do ponto de tomada de uso geral. Como a gente já viu, tomadas de uso geral são aquelas em que o equipamento não é específico. Então, veja só. Para banheiros, cozinha, copas-cozinha, área de serviço, lavanderia e locais semelhantes, atribuir no mínimo 600 VA por ponto de tomada até 3. Então, se eu tenho 3 tomadas, eu vou ter que colocar 3 de 600 VA.
Mas se eu tiver 4 tomadas, 3 serão de 600 VA, mas a seguinte, a quarta tomada, será apenas de 100. Então, o que diz a norma? 600 VA para os 3 primeiros pontos de tomada e 100 VA para o excedente. Nos demais cômodos ou dependências, atribuir no mínimo 100 VA por ponto de tomada. No nosso próximo slide, podemos ver, então, quais são as condições para estabelecer a potência mínima para o ponto de tomada de uso específico. O que são uso específico? São aqueles equipamentos que ficam fixos, como o chuveiro elétrico, a torneira elétrica, secadora de roupa. A quantidade de potência de uso específico é estabelecida de acordo com o número de aparelhos de utilização que sabidamente vão ser fixos em uma dada posição do ambiente. No nosso próximo slide, vamos então calcular qual que é o número de tomadas de cada ponto, de cada cômodo, e ainda vamos determinar qual é a potência mínima dessas tomadas. Vamos começar então pela copa. Você pode observar nessa tabela do lado. A copa, ela tem 3,10 metros por 3,05. Então, o perímetro é somar os lados. Então, eu teria 2 lados de 3,10 e teria mais 2 lados de 3,05. O total do perímetro seria 12,3. Como é uma copa, a regra ou a norma estabelece que são 3,5 metros de perímetro para cada ponto de tomada. Então, se eu dividir isso, 12,3 seria 3,5 mais 3,5 mais 3,5. E aí, para fechar os 12,3, mais 1,8. Então, eu teria 4 tomadas, porque a norma estabelece que seria 3,5 metros para cada ponto de tomada, ou fração 1,8 também vai uma tomada. Total, 4 tomadas na cozinha, na copa. Na cozinha, você vai fazer o mesmo. A cozinha tem as dimensões de 3,75 por 3,05, perímetro total dá 13,6. Da mesma forma, 13,6 seria 3,5 mais 3,5 mais 3,5 mais 3,1. Então, nesse caso, eu teria 4 tomadas. Na cozinha também está previsto uma torneira elétrica e uma geladeira. A torneira elétrica e a geladeira são pontos de tomada de uso específico. No banho, você tem uma área de 4,14 metros. É menor do que 6. A gente viu no slide anterior que quando a área é menor do que 6, estabelecer pelo menos um ponto de tomada. Área de serviço, nós temos 5,95. É menor do que 6 metros quadrados. Então, pela norma, seria estabelecer 1. Mas, nesse caso, como é uma área de serviço, fica a critério do projetista e também do cliente, mas é uma área que requer mais tomada, mais ponto de tomada, então coloca-se 2 tomadas. No hall, uma área de 1,8 metro quadrado, então só uma tomada. E ainda é previsto, na área de serviço, uma máquina de lavar roupa. No banho, um chuveiro elétrico. Então, você percebe na última coluna as tomadas de uso específico. Nesse próximo slide, nós vamos prever agora qual é a potência de cada ponto de tomada desse. Começando então pela copa. A copa, a gente já viu no slide anterior, que são 4 tomadas. Pela norma, das 4, 3 terão que ser de 600 VA e apenas a quarta tomada de 100 VA. Da mesma forma, a gente vai fazer isso para a cozinha. São 4 tomadas na cozinha, então 3 de 600 e uma de 100. No dormitório 2, a gente tem
3 tomadas, mas como é um dormitório, a gente colocou mais uma. Tem um asteriscozinho aí, lá embaixo explica que onde tem um asterisco é porque colocou-se uma tomada a mais do que o que determina a norma. Como é um dormitório, então cada ponto é apenas de 100 VA. Lembrando que 600 VA é para os 3 primeiros pontos de locais como copa, cozinha, banheiro. Na área de serviço, 2 tomadas. Mas como a área de serviço, a potência tem que ser de 600. São 2 tomadas, então as duas são de 600. As tomadas de uso específico, a última coluna. Na cozinha a gente tem uma torneira elétrica, potência 5.000 watts. Temos também na cozinha uma geladeira, 500 watts. No banho nós temos um chuveiro elétrico, 5.600 watts. Na área de serviço, nós temos uma máquina de lavar, potência 1.000 watts. Esses equipamentos, a geladeira, a torneira, o chuveiro, a potência determinada é a potência nominal do aparelho determinado pelo fabricante. Vamos então para o nosso próximo slide. Levantamento da potência total da instalação. Então agora a gente vai somar tudo. Somando as potências de uso geral. Nós temos na cozinha 4 tomadas. A gente viu que das 4, 3 são de 600 e uma de 100. Então dá 1.900 VA. Da mesma forma na cozinha são 4 tomadas, dá 1.900. Aí você faz isso para o dormitório 2, são 4 tomadas, mas no dormitório é apenas 100 VA, então 400. No banho, nós temos uma tomada, então 600. E na área de serviço nós temos 2 tomadas, 1.200. Total de potência de uso geral, tomada de uso geral, 4.100. Da iluminação a gente já viu na primeira aula, mas eu coloquei aqui do lado. Você pode ver nessa 4ª coluna. Nós temos 600 VA de iluminação. E está aqui do lado o cálculo que a gente tinha feito na primeira aula, 600 VA. Então, essa é a potência total da instalação. Lembrando que a potência de iluminação, o fator de potência é 1, de tomada de uso geral 0,8, mas o de uso específico, como a torneira elétrica, a geladeira, o chuveiro e a máquina de lavar, a potência, o fator também é 1. Então vamos ver nesse slide como é que ficaria cada uma dessas potências. Qual a potência ativa de iluminação? Como a gente já viu, a iluminação é 620 VA. Fator de potência 1, multiplicando isso dá 620 watts. Ponto de tomada de uso geral, 4.100. Fator de potência é 0,8, então multiplicando isso dá 3.280. E vamos guardando esse valor. Iluminação 620, potência de uso geral 3.280. E agora, qual seria o cálculo total? Iluminação 620, uso geral, tomada de uso geral 3.280 e potência ativa de ponto de tomada de uso específico 12.100. Vamos voltar ao slide anterior, só para você conferir isso. Mais um slide. Então nós temos aqui, somando as potências dos aparelhos de uso específico, 12.100. Bom, agora nesse slide, nós vamos ver o que é demanda e fator de demanda. Demanda é a potência elétrica média solicitada pela instalação à supridora de energia. Então, quando você solicita da sua concessionária de energia uma determinada potência por um determinado tempo do dia, isso é chamado de demanda. O fator de demanda é a razão entre a potência efetivamente absorvida pela instalação e a potência nominal da instalação. Essa razão vai dar o fator de demanda. Esse fator de demanda aparece numa tabela aqui do lado esquerdo e ele vai ser importante para a gente calcular a potência da instalação. Por exemplo, se somarmos as potências de iluminação e potências de tomada de uso geral, vai dar 3.900. Lembre do slide que a gente viu anteriormente. Foram 3.280 de ponto de tomada
e 620 de iluminação. Então, isso dá 3.900. Olhando nessa tabela, 3.900 está nessa setazinha preta que você observa aí, está entre 3.001 e 4.000. Para isso, o fator de demanda é 0,59. Então, na hora de calcular a potência da instalação, precisamos dessa tabela. Então, fazendo esse produto, você tem que a potência de iluminação e potência de tomada de uso geral, as duas juntas dão um total de 3.301 watts. Agora vamos para o próximo slide para ver então como é que se faz o cálculo para as tomadas de uso específico, que seria o chuveiro, a torneira elétrica, a geladeira e a máquina de lavar. Bom, somando esses equipamentos, a potência desses equipamentos, dá um total de 12.100. Agora, para determinar qual é o fator de demanda, eu tenho que contar o número de circuitos específico. Nós temos 4 circuitos, que é o chuveiro, a torneira, a geladeira e a máquina. Então, você vai olhar nessa tabela, na primeira coluna, o número de circuitos. São 4. Para 4 circuitos, o fator de demanda é 0,76. Então, multiplicando o 12.100, que é a soma das potências dos equipamentos específicos, vezes isso, dá 9.160. E então, vamos ver agora nesse slide como é que se faz o cálculo da potência total da instalação. Nós já vimos que a potência de iluminação e de tomadas de uso geral é de 2.301 watts. Também vimos que a potência de tomadas de uso específico é de 9.196 watts. Então, qual é a potência total da instalação? 11.497 watts. Então, é dessa forma que a gente faz para calcular a potência total de uma instalação. Você viu, então, que a gente calculou a potência de iluminação, multiplicou pelo fator de potência, que é 1, calculamos as tomadas de uso geral, multiplicamos pelo fator de potência, que é 0,8, calculamos as tomadas de uso específico, multiplicamos pelo fator de potência, que é 1, e obtivemos, então, usando o fator de demanda, a potência total da instalação. Agora, como encontrar a potência que devemos solicitar da concessionária de energia? Para isso, há um fator de potência que é fornecido pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Esse fator é de 0,95. Como a potência total da instalação é de 11.497 vezes 0, dividido então pelo fator de potência médio, que é de 0,95, e isso é fornecido pela ANEEL, nós temos então que a potência da instalação é de 12.102 VA. Essa é a potência do projeto elétrico que acabamos de fazer. Para essa potência, a gente viu na primeira aula que o tipo de ligação vai ser monofásica. Vimos que até 15.000 é monofásico, entre 15.000 e 75.000 é trifásico. E como é que se faz para calcular a corrente total da minha instalação? Aí vamos também lembrar do que vimos na primeira aula. Potência em eletricidade é a corrente multiplicado pela tensão. A potência da minha instalação, ou da instalação que acabamos de calcular, é de 12.102 VA. A tensão elétrica, de onde essa instalação vai ser colocada, é 220. Então, podemos, da expressão potência corrente vezes tensão, tirar de que a corrente é a potência dividida pela tensão. Fazendo essa divisão, 55 amperes. Coloque na calculadora, confira então esses cálculos. Essa é a corrente da instalação. E isso vai ser muito importante na hora de dimensionar o disjuntor que devemos usar para essa instalação. Bom, essa foi a nossa segunda aula.
sobre instalações elétricas e na próxima aula nós vamos ver como calcular o dimensional disjuntor, os eletrodutos e os condutores. Até lá!